Primeiro, precisamos apenas entender que é assim mesmo. Percebi que isso me diverte muito. Bom, antes disso já tinha capotado um carro de demonstração. Apesar disso, acredito que sempre foi assim. A empresa para a qual eu trabalhava ficou orgulhosa por eu ter vencido, mas me proibiram de continuar com esse tipo de coisa. Ouvindo o seu corpo e fazendo o que ele gostaria de fazer. Esse é realmente o meu maior sucesso. Hoje comigo está uma pessoa talentosa, alguém que muitas vezes esteve no limite. Ele foi piloto de corrida, pioneiro da vida noturna de Frankfurt. Junto com parceiros, ele administrou cerca de 120 estabelecimentos gastronômicos, desses mais de 50 simultaneamente. De helicóptero, ele voava durante a noite de clube em clube e levava um estilo de vida exclusivo. Ele mesmo era uma celebridade e, claro, sempre cercado por todo tipo de famosos. Em seus clubes dançavam Grace Jones, Stevie Wonder, Eros Ramazzotti, Boy George, Roger Moore, Niki Lauda e assim por diante. Bem-vindo, Gerd Schuller. Estou muito feliz por nossa conversa. A alegria é minha. Isso já é maravilhoso. Querido Gerd, foi no dia 28 de novembro de 1978 e era meia-noite. E foi aí que você junto com seu parceiro Michael Brasinger, inauguraram o Dorian Gray no aeroporto de Frankfurt. Naquela época era uma discoteca no subsolo. Era o Terminal 1, mais precisamente o Terminal C, se bem me lembro. Para a inauguração, vocês enviaram uma edição especial impressa do romance de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. O retrato? O retrato, sim, o retrato, exatamente. Esse é o título. Sim. Em pouco tempo, o Gray se tornou um dos lugares mais badalados da Europa. Pá. Havia um modelo para o Dorian Gray. Esse era o Estúdio 54 em Nova York. E minha pergunta para você, como foi? Deu tudo certo como vocês imaginaram na época? Então, sim. Então, foi muito bem, tenho que dizer, sobre o Studio 54 como modelo. Acho que se tivéssemos usado isso como referência, teríamos fechado o lugar depois de 8 dias. O Studio 54 era parecido com a gente em muitos aspectos, mas lá tudo acontecia de forma muito mais livre. Lá havia exageros, não existiam tabus. Nova York naquela época era também, como posso dizer, as leis eram amplamente ignoradas por lá, e o que acontecia lá me dava um arrepio na espinha quando eu estava lá. Claro, algum tempo antes da inauguração do nosso negócio, eu fui até lá de avião, e o que eu vivi lá foi realmente uma aventura, mas foi emocionante. E certamente em um lugar tão, como posso dizer, tão protegido como o aeroporto, a gente não teria podido se permitir tantas coisas quanto o Studio 54 se permitiu. Então, até as drogas eram consumidas bem abertamente às vezes. Então, a primeira coisa que eu vivi quando consegui entrar, isso já foi uma aventura. Sim, sim. 2. Da cena gay, sopraram cocaína no nariz um do outro com um tubinho de vidro para que o efeito viesse mais rápido e mais forte. Sim, olha, quero dizer, essas são coisas que teriam sido impensáveis para a gente. Ou seja, no Dorian Gray, de certa forma, como se diz, sexo, drogas e rock and roll, lá só tinha o rock and roll ou a música techno, sim. Sim, bom, o techno só veio depois, o techno só apareceu mais tarde. Mas quando começamos, claro, eu sou, não quero dizer que sou especialista em drogas. Eu experimentei pouca coisa para isso, mas uma carreira de cocaína, sim, é bem aceita socialmente, não é? Quero dizer, eu já estive em um iate, um dos maiores da Europa, um italiano. E lá, fora da zona de 3 milhas, tinha um recipiente de prata com as colherzinhas, onde qualquer um podia cheirar um pouco.
E também meus amigos como posso dizer, do Jet Set, que também são realmente muito ricos. E então pessoas muito bem-sucedidas, ricas, elas gostavam de dar uma cheirada porque cocaína faz parte ao grupo que é de substâncias que expandem os sentidos, ou seja, que não alteram os sentidos, então ainda dá para controlar. Se você não consumir demais, como acontece com o álcool, mas tudo bem, não quero dar uma palestra sobre drogas agora, porque você já estudou tudo o que eu aprendi. Por esse motivo, sim, eu preciso ter um pouco de cuidado com o que eu conto aqui, né? E assim, eu realmente não era muito chegada em drogas. Eu sei, claro, por causa dos meus estudos e também pela minha prática, muita coisa sobre isso. Mas eu já tenho uma pergunta para você. Quando você estava por aí, você chegou a experimentar uma carreira? É assim que chama? Ou cheirou um pouquinho? Ou você foi bem reservada quanto a isso? Então, o que eu absolutamente evitei, o que eu nunca teria tocado, seria uma pílula, ou não. Eu vivi coisas terríveis e também perdi alguns amigos, ou melhor, a saúde deles foi arruinada por causa por causa do uso de justamente de comprimidos, né, sem que ninguém soubesse o conteúdo. Hoje em dia muita coisa mudou, mas antigamente era assim mesmo, que na verdade sim, 80% dos homens iam para as discotecas para conhecer mulheres. E no começo dos anos 80 começou também uma nova era e foi no Dorian Gray, era a música eletrónica. Você foi quem abriu espaço para ela no Dorian Gray. Você acha isso? Sim, nós demos uma plataforma para a música eletrônica, isso é verdade. Mas, para ser sincero, desde o começo não era muito a minha praia. E a gente tinha o mainstream, a música clássica, e quando abrimos o Chris Gray, eu já tinha 10 anos de experiência em discoteca e me baseei bastante no público. Meu gosto pessoal não era tão importante porque a gente queria ter sucesso e éramos mainstream. A gente já teve um estabelecimento em Mannheim chamado Colosseum, onde tocava muito underground. E então a gente já tinha operado em toda a paleta de sons. Então, claro, como eu disse, em primeiro lugar, manter os estabelecimentos funcionando. E então veio a onda do techno. Quero dizer, foi o meu parceiro que disse: Olha, tem duas pessoas que querem nos fazer uma proposta com música eletrônica e tal. Aí ele ainda falou para mim: Mas não se assusta, eles são meio diferentes, porque a gente era meio, já sabe. Eu não sou desses metidos, mas a gente sempre prestou atenção para que todo mundo no grupo estivesse mais ou menos bem arrumado. Eu também sou uma dessas crianças dos escombros do pós-guerra, né? Então, naquela época ainda eram importantes coisas que hoje em dia quase ninguém lembra mais. E assim eu também garanti que as empresas fossem administradas de acordo. E aí veio aquela onda do techno. A gente ouviu aquilo e tinha esse clima meio abandonado ou algo assim. Nós tínhamos uma roller disco, uma pista de patinação. Eu consegui convencer a diretoria do aeroporto a me ceder um trecho da rua do estacionamento porque ela não estava sendo usada. E aí nós expandimos o Dorian Gray e colocamos uma roller disco lá dentro. E ficou incrível. Foi bem aceita, mas depois acabou esfriando um pouco. E quando os caras vieram com a proposta do techno, nós, nesse ambiente ainda mais underground, como já era o Dorian Gray, plantamos a primeira semente do techno em Frankfurt. E eu tenho que dizer, eu não podia julgar, mas a música acabou conquistando todo mundo. E Frankfurt foi, pelo menos é o que dizem os especialistas, por quase uma década uma das líderes mundiais na cena techno. Sven Väth estava tocando, sim. Sven, Sim, Sven, o que você associa a ele?
A Sven é um rapaz encantador e ele também acabou de escrever um prefácio simpático para o meu livro. Me sinto muito honrado e posso retribuir o elogio a ele. Ele é uma pessoa incrível. E sim, eu acho até que ele tocou pela primeira vez na nossa discoteca em Aschaffenburg, no Allerdienst, antes de ele começar sua trajetória de sucesso. E sim, então, eu sou fã dele. Posso entender perfeitamente, porque eu também conheço Sven Väth pessoalmente e por isso é legal que nós duas o conheçamos. No dia 31 de dezembro de 2000, então, depois de mais ou menos 22 anos, isso mesmo, foi realmente muito tempo, aí o Dorian Gray foi fechado. Porquê? Então, houve um incêndio em Düsseldorf, onde 16 pessoas morreram queimadas, porque simplesmente em uma boate ou algo assim. Desculpa, eles não morreram queimados, mas asfixiados. E depois disso, o aeroporto de Frankfurt foi equipado por 1 bilhão de marcos alemães na época, com exaustores de fumaça que antes não existiam. Se houvesse exaustores de fumaça em Düsseldorf, aquelas 16 pessoas não teriam morrido asfixiadas. Então todo o aeroporto de Frankfurt foi equipado com esses exaustores de fumaça. Como eu disse, só o valor já mostra tudo o que foi necessário lá. E que isso teria custado 1.200.000 para o Dorian Gray. E aí ele perguntou para a gente, vocês querem isso? Se não, podemos encerrar o contrato de aluguel. E aí a gente disse que era demais para a gente, 1.200.000, e então o aeroporto baixou para 400, ou seja, a gente deveria pagar 400 e isso a gente conseguiria. Mas aí bom, um dos meus grandes erros na vida, sempre dar o terceiro passo antes do segundo, eu já estava de olho em outros lugares de novo, e a gente tinha tantas novidades e ideias e tudo mais. E aí eu pensei, bom, o Dorian Gray já está ficando velho. Aí eu liguei para o meu sócio, falei no escritório em Mannheim, falei, Michael, a gente ainda ganha dinheiro com o Dorian Gray? Ele disse, tá bom, vou dar uma olhada nisso, né? Alguns dias depois, e me ligou e disse, olha, está só empatando. Aí eu falei, então vamos fechar o lugar, agora que estamos tendo sucesso e ainda está funcionando, mas vai saber como vai ser daqui para frente, então tá bom. Aí a gente fechou. Isso foi um grande, grande erro, porque depois percebemos que o Gray tinha pago o meu carro e tinha pago o carro do Michael, e a gente tinha uns carrões que já chegavam a 4 dígitos na parcela do leasing, que Gray pagou minha secretária, que Gray pagou a secretária dele, que Gray quitou a casa dele, que Gray quitou minha casa. Então nós sempre consideramos um aluguel para os escritórios. Então, de repente, quando o Gray fechou, tínhamos 50.000 na época ainda em marcos alemães, a mais no caixa. Isso foi um erro, sim, mas por outro lado, acabou virando uma lenda por causa disso. Também acho, então, se termina justamente em um momento de auge, né? Sim, sim. Será que então não foi um erro afinal? Sim, Tudo certo. exato. No fim das contas, tudo deu certo, pode-se dizer. Sim, você disse antes que é uma criança que nasceu com certos valores, e que vocês também colocaram isso na história da Gray. Você tinha algo bem específico em mente? Pensou em algo bem específico? Certo, eu sou uma criança do pós-guerra, órfão de um dos pais e, terrível. Sim, não terrível, mas cresci em condições relativamente pobres. E aí, sim, eu diria que isso marca um pouco a gente. Sabe, os primeiros anos acabam marcando um pouco a gente. Quando a gente consegue, de repente, fazer parte do establishment. E, em algum momento você também já viajou de classe executiva ou primeira classe. E, quando o dinheiro começou a ficar mais abundante. Mas ainda assim a gente tinha um respeito enorme. E isso realmente marcou bastante a vida, de certa forma. Também sim. O respeito? Sim, de modo geral, aqueles valores que ficaram, sim, que hoje já não têm mais um papel tão importante.
Hoje em dia, muita coisa é bem mais relaxada e já não é mais tão desejada ou vivida assim. E aí eu ainda sou um pouco à moda antiga, sou bem cauteloso. Quero dizer, eu estava na barriga da minha mãe quando ela correu para o abrigo antiaéreo e quando eu nasci. Acho que eu ainda não tinha 10 anos, ou tinha? Eu já tinha 10 anos e não conseguia atravessar uma ponte. Embora houvesse um corrimão, eu não conseguia atravessar sem segurar na mão da minha mãe. Por isso também em algum momento eu tive que me livrar desse medo e acabei entrando no automobilismo. Automobilismo, voar de helicóptero e assim por diante. Já vamos chegar lá. Essas foram todas medidas para sair dessa situação de ser esse medrosinho cagão. Você saiu de casa com 15 anos, está certo? Eu sim, naquela época era comum, a gente ficava na beira da estrada e começava a pegar carona. Saí por aí então, eu fiz um curso de mecânico de automóveis, foi bem divertido, mas não me satisfez. Depois disso, eu precisei primeiro, naquela época tinha um saco de dormir, era um tipo de bolsa estranha. Lá a gente colocava tudo dentro e então a gente ficava na beira da rodovia e isso funcionava muito bem. Uma forma muito econômica de viajar, que hoje em dia não existe mais desse jeito. E então fui para Paris, onde fiquei por 6 meses. E então teve essa coisa das corridas, como quando isso começou? Com o sim. Bem, eu sou sim. Então, quando eu estava em Paris e voltei, aí eu trabalhei um pouco e então também vendi carros como vendedor de carros. E então, uma vez eu participei de uma prova de habilidade com um carro de demonstração, tipo uma prova de slalom, e já ganhei tudo lá. E aí eu percebi que isso me divertia muito. Bom, antes disso eu já tinha capotado um carro de demonstração no trânsito quando estava correndo rápido demais em algum lugar. Eram seus carros? Não, esse também não era carro de demonstração, era da oficina, então não foi tão grave. Não me mandaram embora imediatamente, mas foi um pouco constrangedor e, como eu disse, a empresa para a qual eu trabalhava ficou orgulhosa por eu ter vencido, mas me proibiram de usar o carro para esse tipo de coisa dali em diante. E como foi depois disso? Você realmente chegou a correr em competições, não é? Sim, naquela época era tudo muito diferente. Dava para começar com um carrinho pequeno. Eu então comprei um NSU Prince pequeno, para o qual minha mãe, que trabalhava como escriturária, nós realmente não tínhamos dinheiro. Ela foi fiadora, custou 5.000 marcos alemães, e foi aí que eu participei das minhas primeiras corridas em provas de subida de montanha mas eu tenho que dizer, eu sempre tive pessoas que me apoiaram de alguma forma em algum lugar. Quero dizer, tirando minha mãe, é claro, e por isso eu também sou muito grato, porque ela pôde se orgulhar de mim a vida toda em meu Waterloo. E tudo de negativo que aconteceu, graças a Deus ela não chegou a presenciar. Mas isso era muito importante para mim. Ela sempre foi muito feliz e orgulhosa do único filho dela, sim, porque eu era o homem da casa, meu pai morreu na guerra quando eu tinha 3 anos de idade. Ahm, por quanto tempo você correu? Corri do início dos anos 60 até 1973. E por que você parou? Bem, no final eu estava em uma categoria que na época era a classe de entrada para a Fórmula 1, que era a Super V. Meu amigo Gunther Schmidt, né, que na época era dono da empresa ATS, colocou um carro à minha disposição com o qual de repente comecei a andar na frente nessa categoria Super V. E eu também me destaquei em uma das minhas últimas corridas. Ainda com um dos mais bem-sucedidos, que infelizmente depois foi para a Fórmula 1, mas infelizmente sofreu um acidente fatal logo em uma das primeiras corridas, um austríaco, Helmut Koenig.
travei um duelo com ele em uma das minhas últimas corridas. Foi aí que decidi parar também, foi no Nürburgring. Eu estava na pole position lá, também estava liderando. E ainda tinha alguns trechos molhados, tinha chovido antes e por um pouco de desatenção eu rodei e o Helmut acabou batendo em mim e por causa disso provavelmente perdeu o campeonato europeu. E isso me fez pensar, porque na noite anterior, depois do treino, eu fui até um dos meus estabelecimentos. Na época tínhamos uma discoteca no Vale do Neckar, em Mosbach, e lá houve confusão. E lá olharam para mim com desespero. Então entrei no carro, fui até lá e fiquei um tempo, depois voltei e no dia seguinte provavelmente não estava tão bem quanto deveria estar. E isso realmente me fez pensar. E naquela época eu já tinha mais de 30 anos para andar entre os primeiros, isso ainda não era um problema naquela época como é hoje. Mas eu acabei decidindo pela categoria carreira profissional e não aproveitar o automobilismo até talvez o fim, mesmo que fosse amargo. Experiências eu tenho no que diz respeito à amargura, felizmente tive um final feliz. Já vivi isso em 1968, quando sofri um acidente em Monza e com uma fratura dupla na coluna, quase fiquei paraplégico, então já fiquei 1 ano ou quase 1 ano fora de combate. Nossa. Por isso foi bom que eu parei. Então, no fim das contas, você sempre tomou decisões para a sua vida que sempre trouxeram algo novo. E quando eu olho para isso, tudo o que aconteceu depois também foi super empolgante. E é verdade que você já morou em um castelo alguma vez? Sim. Não, em um castelo ou em um palácio. Ou algo assim. Não, não, nós temos. Sim, sim. Eu só queria dizer que meu credo é terminar, voltar, sim. E colocar o terceiro passo antes do segundo, que eu fiz muitas vezes. Isso não trouxe bons resultados em muitas coisas. Mas eu também estou muito feliz por uma vez não ter seguido esse credo. E esse é um dos meus maiores sucessos, que minha Tamara ficou comigo. Nisso eu realmente fui constante. E isso sim, depois de tudo o que eu aprontei, fico realmente feliz que essa mulher ainda esteja comigo hoje. E no mais, eu realmente deixei muitas trajetórias bem-sucedidas, porque o novo sempre me atraiu muito. E agora, sobre viver em um castelo ou em um palácio, ou seja lá como for, na verdade não era um castelo de verdade. É o atual Kronenschlösschen, em Hattenheim. Então, um pequeno castelo. Eu comprei uma vez e comecei a reformar com muito carinho. E sim, me diverti muito. As modelos de Nova York vieram via Frankfurt. Bem, naquela época ainda existia a feira de peles. E lá também moraram muitas pessoas famosas. E sim. Mas em algum momento eu pensei, não, um lugar fixo ainda não era o ideal, porque naquela época já tínhamos o Dorian Gray há um bom tempo e depois conseguimos o Perkins Park em Stuttgart. E então veio esse enorme desafio administrar um local muito interessante na residência de bilionários em Gstaad, e de repente surgiu o Magic Castle. Foi assim que eu chamei a casa na época. Depois não era mais tão interessante e, em algum momento, eu também me desfiz dela. Eu preciso te perguntar algo sobre a sua esposa. Vocês ainda estão juntos até hoje? Sim. Tá. Wie lange? Em 1966 nós nos casamos, sim. Já são quase 60 anos aí. E a sua Tamara, você diz que ela foi a maior felicidade da sua vida. Minha idade é impressionante. Impossível dizer isso de outro jeito. Você a conheceu, né? Sim, isso é inacreditável. Então, realmente é o meu maior sucesso e eu já aprontei muito, mas ela é só um peixinho, né?
Ela também, depois de amanhã, vai fazer 75 anos e esse tipo de peixinho, quando a gente pega, não sai mais, né? Isso sempre fica preso em algum lugar. Assim são os peixes, né? Para mim é a maior felicidade da minha vida, preciso dizer. E claro, hoje em dia eu sou carinhosamente cuidado por duas mulheres. Até minha filhinha, voltou para nós, voltou depois que apresentamos a ela, no auge da nossa vida no Jet Set, os solteiros mais incríveis do mundo, Príncipe Alberto com os Grimaldi. Quando fomos jantar, mas a Gabi não se interessou. Naquele jovem que na época tinha um pouco de espinhas demais, e em algum momento ela apareceu com o Tommy Steiner. Eu tinha que ouvir a música dele toda manhã. Minha esposa foi solidária na hora e só colocava os Pescadores de San Juan para tocar. E, bem, o casamento não durou muito. Aí veio o segundo. Depois que o primeiro casamento custou uns 150 mil ou 200 mil marcos, não lembro mais. Fizemos uma festa enorme no Dorian Gray com limusines. Fomos para a Catedral de Frankfurt. E então, quando acabou depois de 2 anos, eu até fiz uma leve crítica. Foi uma aventura, cara, 2 anos. E então, da próxima vez, veio a ligação. Oi, mãe, oi, pai, ainda sobrevoamos Las Vegas, nos casamos. Custou 17,25 dólares na época. E esse foi o segundo casamento. Esse também não durou muito. E então houve um terceiro casamento, Leo Song, da minha filha. Aí vieram 2 netos lindos, isso é o lado positivo. Eu amo os dois. E ambos são mais altos do que eu, quase 2 metros cada um. Isso é o lado positivo. E quando eu a vejo hoje, como eu disse, nós moramos praticamente porta a porta. Quando hoje eu faço a reclamação de que apresentamos para ela os melhores homens do mundo e aí vem a resposta da Lab. Pai, um como você eu não encontrei, né? Isso é bom, né? Isso faz bem. Sim, é música para os meus ouvidos, vou te dizer. Sim. Sim. Sua Tamara já aguentou muita coisa com você, não é? Quero dizer, eu sou como posso dizer, eu amo pessoas carismáticas. E eu sempre tentei me cercar de pessoas carismáticas. E conheci muitas pessoas. Tenho 2 amigos muito próximos. Para mim, eles são os maiores carismáticos que conheço. Carismática, nenhum dos dois é rico. Percebi que são pessoas carismáticas, não obcecadas, e as coisas simplesmente caem no colo delas. E geralmente também não são tão ricos. Mas eu certamente também tenho um pouco de carisma, mas percebi que quando você está na esteira de uma pessoa realmente carismática, tudo fica muito mais fácil, sabe? Tudo acontece com mais leveza. E nisso a minha Tamara se encaixa, sim. Quer dizer, nós estávamos no casamento do Karl Lauterbach. Não, não era o Karl Lauterbach, não. Não, era o ator. Desculpe, só lembro do nome Lauterbach. Daquele Lauter. Rainer, deixa eu ver. O Rainer, nosso amigo Rainer, se casou. Foi uma festa de casamento. Então, depois da cerimônia, teve um jantar em Munique. E a gente chegou um pouco mais tarde, porque ainda estava chovendo. Fomos de táxi até lá e todo mundo já estava tomando sopa. E então nos levaram até nossos lugares. Aí está lá. O Werner Baldassarini. Também um homem conhecido do mundo da moda. Que depois também teve sua própria marca. E ainda existe Baldassarini. Na época, ele era provavelmente o chefe máximo da Hugo Boss. Ele se levantou no meio daquele silêncio quando todos estavam tomando sopa, foi até Tamara e disse: Tamara, quando você chega, o sol nasce. E isso a caracteriza. Essa é realmente a minha Tamara, sim. Houveram também momentos na sua vida que não foram tão bem sucedidos assim. Eu gostaria de falar agora sobre fazer uma ligação com a sua saúde. Houve algum momento marcante para você? Sim, graças a Deus houve. Quando eu tive aquele acidente terrível em Monza,
eu tive sorte. Eu tinha um fã que geralmente ia comigo para as corridas, caso algo acontecesse. Quero dizer, naquela época era perigoso, sim. Nós tínhamos, eu era campeão alemão de subida de montanha e também era uma espécie de especialista nesse tipo de corrida. E sempre tinham uns 120 participantes, e aí tinham 6 corridas. Então, a temporada sempre tinha umas 10, 12 corridas que eram as provas do campeonato. E teve uma temporada que, depois de 6 corridas, em todas elas teve um morto. Naquela época, a gente já pensava que, eu sempre tive um bom equipamento, eu me tornei um piloto de montanha muito rápido, aí o perigo de morrer já não era mais tão grande. Mas esse Dr. Rodenfelder, infelizmente também faleceu cedo. Ele era meu fã e sempre estava comigo, mas em Monza faltou uma vez. Quando eu saí da pista e fui para a clínica e sim, com 2 vértebras fraturadas e então aí eles começaram a mexer em mim, a colocar gesso e tudo mais. Mas eu estava em contato por telefone com o Ed Rodenfelder e ele então moveu todos os pauzinhos. Quero dizer, eu já tinha ganhado dinheiro também. Eu já recebia dinheiro pelo automobilismo e também já tinha começado na gastronomia. E o Ed conseguiu que eu fosse transportado o mais rápido possível para a Alemanha, para o hospital universitário em Heidelberg, para o professor Kodner. Lá ele levou as mãos à cabeça. Ele disse, veja, o perigo de paralisia já passou, mas você seria um aleijado para o resto da vida se tivesse continuado lá. Eles me engessaram completamente errado. Sim, sim, isso foi uma primeira experiência. E o que eu ainda queria dizer é que eu abri meu primeiro negócio no dia 12 de março de 1968, claro, com as dívidas correspondentes. E no dia 24 de março foi o acidente em Monza. 12 dias depois, eu saí da pista lá, sim. Isso também é uma história engraçada. E a minha esposa, então, administrou a casa junto com os funcionários. E quando eu estava recuperado, havia tanto dinheiro no caixa que eu logo abri a terceira loja, de modo que eu, na verdade, nunca me tornei um dono de bar. Sempre fui empresário, graças a Deus. Mas voltando agora, eu fui então para Heidelberg e o professor Koda, ele foi então novamente, foi um esforço bastante grande. Eu fui colocado como um porquinho na posição horizontal, com as mãos e os pés amarrados. Eles forçaram tanto as minhas costas até que as vértebras se separaram. E então me colocaram gesso, sim, e por isso tive que ficar muito tempo engessado. E o gesso também era sempre trocado a cada 2 meses, porque a musculatura atrofiava. E quando tiraram o último gesso, aí não tinha mais musculatura nenhuma. E a coluna ficou como uma arvorezinha ao vento. E eu caía o tempo todo e desmaiava. E então me levaram de novo, me levaram de volta para a clínica e naquela época eu estava com professor Comarel e professor Schettler. Eles eram os gastroenterologistas. As maiores autoridades da Europa na clínica universitária, eles me trataram e diagnosticaram doença de Crohn incurável. Caro Sr. Schuller, azulfidin, forte cortisona e tomar constantemente. Você pode viver até ficar velho, mais estresse, nada de trabalho, nada mais. Então, basicamente, fui mandado para casa, aposentado precocemente, como inválido, como doente incurável. Então eu disse, aluno, isso não pode ser tudo. E aí fui de Bonzes até Pilatos. Fui a Londres ver um médico, fui a Munique ver outro médico. E um dia o farmacêutico me disse, quando fui encher minha maletinha de novo com toda aquela química, ele disse que tinha um cliente que precisava dos mesmos medicamentos. E ele não precisa mais deles, então eu perguntei meio cético, ele morreu? Aí ele disse, não, ele encontrou um médico de verdade. E agora vem essa história inacreditável. O farmacêutico reconheceu o homem de imediato. Eu liguei para ele e ela me disse, Dr. Weiss, em Mannheim. Disse, estou em Mannheim, sou de lá, vou voar para Londres, estou em Munique e ninguém pode ajudar. Dizem que em Mannheim há alguém que pode me ajudar. Liguei para o Dr. Weiss e ele disse, Schuller,
Você não é o piloto de corridas? Brincou com meu filho na caixa de areia. Venha me visitar algum dia, certo? Eu fui lá, foi um processo mais longo, né? Os raios-x de Heidelberg e os novos. E então ele conversou com a minha mãe, assim, e depois houve uma reunião que mudou a minha vida. Ele disse: querido senhor Schüller, seu ponto fraco é o intestino. Você destruiu ele durante 30 anos, literalmente. Coma o que eu disser por 2 anos e ficará saudável novamente. E foi o que aconteceu. É inacreditável. Sim, quero dizer, não foi fácil. E depois disso, também aconselhei muitas pessoas com doença de Crohn, que a clínica me indicou, que tiveram um destino semelhante ao meu. Mas nem todos conseguiram. Sim, porque isso exige muita disciplina. E sim, e o mais surpreendente é que depois disso, na verdade, eu fiquei ainda mais em forma do que antes. Sim, porque esse intestino doente nunca deu sinal. Sim, isso é típico do intestino. Sim, ele simplesmente, em algum momento, eu teria desmaiado, morto, acabado, fim, né? E foi assim que, naturalmente, acabei me tornando um pouco um apóstolo da saúde e já consegui ajudar muitas pessoas que tinham algum problema. Sim, hoje em dia a gente sabe muito sobre o intestino e o quanto ele é importante. Então você já estava em boas mãos naquela época, com certeza, para isso. Veja se você consegue fazer algo com o que tem aí dentro. Sim, beleza. É. Sim. Sim, sim. Sim, eu precisei. Depois do meu acidente, eu precisei urinar. E como não saiu sangue, eles me levaram com o. Parece que quiseram economizar no helicóptero, porque normalmente eles teriam me levado de helicóptero. Eu me perguntei então, porque a lesão era grave, por que não de helicóptero? Sim, só se houver sangue ao urinar, então os rins estão machucados ou algo assim, aí é caso de emergência máxima. Sim, sim. Então eu tive que ir numa ambulância dessas, fui levado por Monza e Milão. Sim, incrível. Sim, exatamente. Essa é a história. É isso. Sim, nós, coloque de volta. Assim, ha. Ha. Abrir. Uhum. O número 223. Sim, eu não sei. Ah, no meu maior sucesso eu tinha o número 6 no carro de corrida, mas 223 pode ser isso. Que isso foi, esse era um número no seu alfa. Exatamente, sim, sim, ali. Exatamente, é esse, sim. Então, e nós já falamos rapidamente sobre isso antes. Todos nós estamos na sarjeta, mas alguns de nós olham para as estrelas. Isso é bonito, né? Isso é sim. Otto Walgers? Sim, sim. Não, Oscar Wilde. Esse é o Oscar Wilde. Ah, sim, sim, bonito. Oscar O'Flaherty, como era seu nome verdadeiro. Eu sou um grande, grande fã de. Bom, eu deveria ter visto, mas eu gosto muito do Otto Walgers também, claro. Então, eu estou justamente tentando. Ele já concordou em escrever um prefácio para o meu livro, mas eu ainda queria. Eu conhecia, tenho que admitir com vergonha, eu conhecia Oscar Wilde de nome, mas também não sabia o que ele realmente tinha feito. E, quando nós de novo, ou não, quero formular de outra forma, uma das nossas, ou nossa designer de interiores, uma ex-modelo, uma personalidade talentosa, ela me disse, ela uma vez me disse, Gerd, se vocês fizerem uma discoteca, chamem de Dorian Gray. Aí eu perguntei, por que Dorian Gray? Sim, Oscar Wilde. O cara que escreveu o romance Dorian Gray, ele criou esse Dorian Gray que não envelhecia. Sim, e esse exibicionismo, esse show-off numa boate combina com esse Dorian Gray. E foi assim que, então, eu li o livro e nós, para os primeiros convidados, mandamos imprimir 2.500 livros com um prefácio nosso
especialmente para eles. Então, desse jeito, Oscar Wilde acabou entrando profundamente no meu coração. E eu acho muitos dos seus ditados, promoções e sabedorias. Eles são. Eu sempre fico feliz quando vejo ou leio uma dessas frases. Sim, Por isso você pode recolocar a caixa ao vento se quiser. Acho que tiramos tudo de dentro. Sim. Gerd, acho que você viveu de tudo nessa vida. Você ainda sente falta de alguma coisa com a gente? preciso pensar sobre isso. Então, eu. Então, eu já disse, o maior sucesso é que minha esposa ficou comigo. Talvez o que ainda me falta agora, claro que também fico feliz por ter te conhecido, é chegar saudável aos 100 anos e fora isso, ah, nenhum desejo especial. Sim. Bem, saúde, é claro, para todos os meus amigos, para minha família e assim por diante. Sim. Você realmente já esteve no topo, bem no topo mesmo. Acho que não dava para ir muito mais longe. Provavelmente você conhecia todo mundo. Você já passou do limite alguma vez, assim, para você mesma? Você percebeu se perdeu o chão, se conseguiu manter os pés no chão? Então, eu acho que, com tudo o que eu vivi quero dizer, é claro que emocionante quando você está em Samedan, que é o aeroporto de Saint Moritz, ao lado de Gunther Sachs, esperando pelo seu jato. Esses são, claro, momentos incríveis, mas eu diria, não, então eu continuei sendo apenas o homem e o garoto que eu sempre fui. Então, eu também não acho que as pessoas possam dizer de mim que eu de repente fiquei deslumbrado, sabe? Você esteve no topo, mas também teve uma queda. Pode falar sobre isso? Gostaria de contar? Sim, cair, é sempre sobre dinheiro. Sim, financeiramente. Então, eu tenho que dizer, eu senti muito e ainda sinto muito hoje que o dinheiro não é mais tão abundante como antes. Mas quem sofre em primeiro lugar, claro, é as pessoas ao meu redor. Mas eu tenho que dizer, eu mesmo nesses momentos em que de repente minha fortuna sumiu, eu fui flexível. Nunca fiquei, digamos, completamente destruído ou totalmente deprimido, porque como se diz, e sempre o sol volta a brilhar, né? Sim, é verdade. O que foi, em que você acreditou que não se confirmou? Tinha algo a ver de alguma forma com uma tecnologia de saúde ou não? Não entendi o que você quis dizer. Você investiu em um projeto e ele não deu certo. Então, os motivos pelos quais eu quebrei financeiramente têm principalmente a ver com o fato de que eu sempre dava o terceiro passo antes do segundo. E que eu naturalmente acabei me tornando um apóstolo da saúde por causa da minha experiência. Isso me deixou propenso a contrair uma dívida de vários milhões com um método alternativo de saúde. Mas eu também estava assim, como posso dizer, isso foi novamente devido ao acaso. Eu tinha, na época eu era VIP e tinha meu consultor VIP da Frankfurter Sparkasse, que encontrei no momento errado. Sim, porque minha filha estava grávida e tinha alguma coisa no sangue. Isso. Ela estava com um resfriado ou uma gripe ou algo assim e ela deveria tomar antibióticos. E foi isso que o médico disse, mas não seria bom ela tomar antibióticos porque está grávida. E aí, claro, eu fiquei preocupado. E justamente nesse momento eu encontrei um amigo meu
que estava com 2 cientistas do Uzbequistão em uma das maiores usinas solares da época que estavam comercializando uma substância. Que deveria ter um efeito benéfico sobre o sistema imunológico das pessoas. Ou eles também já concluíram experimentos com sucesso. E isso foi uma irradiação com um material que aparentemente é um subproduto da exploração espacial, porque os ônibus espaciais, quando retornam para a atmosfera terrestre, eles foram tratados com um material que impediu a queima, e esse material foi aplicado em lâmpadas, e com isso as pessoas, o corpo humano era irradiado. E foi exatamente isso que tentaram fazer para comercializar. E esses 2 cientistas estavam tentando encontrar um licenciado para a região da Europa Ocidental. E eu ouvi isso e mas ainda não era questão de investimento, era só, tente com a minha filha. E eles irradiaram minha filha, e o sangue estava limpo. E aí eu fiquei sensibilizado, mas ainda não estava pronto para investir. Mas aí agradeci aos senhores e perguntei, e aí como foi? São 2 de vocês? E assim por diante. E o que vocês querem por isso? Sim, nós queremos então 400 mil marcos alemães pela licença e tudo mais, e tudo certo. Também não pensei muito sobre isso. E então, por acaso, encontrei o Sr. Plewell, o consultor VIP da Frankfurter Sparkasse, e contei isso para ele. Senhor Schuller, meu Deus, o senhor vai fazer isso, né? Falei 400, mas no fim nem tenho esse dinheiro na conta. Senhor Schuller, venha aqui. O Klaus Wächter, que na época era o presidente executivo, vamos conversar sobre isso. Ok. E pronto, o Schuller já estava envolvido nisso, né? E, eu queimei alguns milhões ali com muito sucesso, mas sem reconhecimento científico. E naquela época eu tinha uma empresa, 2 empresas, junto com o professor Son, que hoje em dia, na época ele era subgerente. Ele era médico-chefe aqui, agora ele já chegou ao auge, acho que agora já foi embora de novo. Mas ele era o principal ginecologista do país. Com ele eu tinha 2 empresas, nós desenvolvemos juntos um simulador de ultrassom. Desenvolvemos, eu pude então, no raio-x, no Congresso de Radiologistas em Chicago, eu pude palestrar sobre ultrassonografia vaginal como um mecânico de automóveis formado, isso foi bem engraçado. Então eu tinha 2 empresas com o Christoph Son, e ele fez mais um exame de sangue. Isso acho que custa várias dezenas de milhares de euros. Mas ele já dispunha de um orçamento de pesquisa como médico bem-sucedido. E ele disse para mim, Gerd, as chances são de 50 a 50, mas você vai ter que investir pelo menos mais 5 milhões. E aí eu desisti, né? E, ao mesmo tempo, nosso império gastronômico também cresceu rápido demais, ficou grande demais e já estava começando a balançar um pouco. E então, chegou uma hora que aconteceu o colapso, mas o que não te mata te deixa ainda mais forte, né? Sim, ok. Isso com certeza é verdade. E do jeito que você está sentada aqui, eu acho que você está muito bem, pelo que eu vejo. Mas tem mais uma coisa que eu realmente quero que você conte. Você é uma das poucas pessoas que, ainda em vida, já teve um museu inaugurado em sua homenagem. Eu não sei nada sobre isso. Mas eu pensei, na verdade, que esse moderno, esse Museum of Modern Electronic Music. Então, esse museu tem muita importância. Engraçado que aqueles 2 senhores que na época, que meu parceiro apresentou na época, ainda fizeram o comentário. Não se assuste quando você os vir. Sim. Porque as roupas deles não combinavam muito com o Dorian Gray. Sim, esses 2 senhores inauguraram esse museu. Sim, e já se falou de uma participação minha nisso, ou sim. Também foi falado sobre trazer algumas peças para a exposição, mas eu não estou tão envolvido assim, né? Mas você já aparece nesse museu? Isso já é algo especial? Não, no sentido mais amplo, sim. Ok.
existe algo na sua vida que você gostaria de ter sabido antes? Deus, a lista é longa, sim. Só comece com uma coisa, ou talvez duas. Não, eu diria, você simplesmente tem que passar pela experiência, sabe? Então, por outro lado, não sei se eu teria mudado minha vida se eu já soubesse de tudo antes. Isso eu não sei. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa feliz e satisfeita. Que carro você dirige agora? Então, sim, esse é um dos benefícios, de toda essa, situação ruim, de quando todo o dinheiro acabou, eu ainda preciso trabalhar. Mas isso também te mantém jovem. E, no decorrer desse, trabalho, eu tenho à minha disposição, no momento, um ID.5. O que é isso? Isso é um Volkswagen. Volkswagen, totalmente elétrico, que para um velho corredor, corredor, ou seja, piloto de corrida, que também gostava muito de trocar marchas. Isso naturalmente, de certa forma, já não é mais um carro, mas ele anda e me leva de A a B de forma bem confortável. Eu não me fecho para novas tecnologias. Sim, e de vez em quando eu sempre tenho um veículo, um meio de transporte para andar. Que vale a pena dirigir e também dê prazer. E meu amigo Richard, que também está aqui agora, garante que de vez em quando eu volte a sentar atrás do volante. E de vez em quando também recebo convites para dirigir alguns carros de corrida antigos daquela época. E também participei 4 vezes da Mille Miglia. E com a 300 SLR, ou seja, com 300 SL veículos da Mercedes-Benz, e uma vez, até mesmo com um bem antigo. Então, eu sempre tenho algo rápido para dirigir, né? Então, isso não falta. Você falou bastante sobre a sua Tamara. O fato é que vocês estão envelhecendo juntos. Como vocês se sentem em relação a isso? Vocês conversam sobre isso? Isso é um assunto entre vocês? Sim, bem, então nós não reclamamos. Isso já é muito importante. E nós somos ambos. Claro, existem situações, cada um de nós tem um momento difícil e assim por diante. Isso, claro, aumenta com a idade. Claro, às vezes a gente não se sente tão bem, mas bata na madeira para dar sorte. Estamos indo bem até agora. Sim. Você disse que está sempre trabalhando. Isso quer dizer que você também está trabalhando agora? Então, eu tenho um trato digestivo muito sensível. Ele desempenha um papel muito importante na minha vida, porque então 2 dias no iate com charuto e champanhe, aí já diz, meu estudante interior, você já teve a experiência de que nem sempre esteve tão bem na sua vida, então cuide um pouco da sua saúde, pule logo na água agora, ou volte para casa, né? Então eu diria que esse caminho da música não me faz tão bem. Sim, porque nós ainda temos os contatos, ainda estamos em Kitzbühel e ainda estamos com eu diria não necessariamente com cabeças coroadas, mas de vez em quando também com nobres famosos. Mas isso sempre envolve muita comida, muita bebida e isso não é muito a minha praia. Ou melhor dizendo, não é mais muito a minha praia, né? Isso quer dizer que se isso não é a sua praia e você sempre precisa de uma ocupação, provavelmente já tem algo em que você está trabalhando agora. E você também trouxe isso para mim, quer dizer, não trouxe para mim, mas trouxe aqui para este podcast. Tá bom. Sim, tem. Sim, ele está trazendo para a gente agora, ou melhor, ele está trazendo para você. Obrigada, Richard. Ok. Então, Então, é nisso que Gerd está trabalhando agora. Então, abra. Quando você tem muito, quando você já fez tanto assim. sim. Ahm, então,
Em algum momento, a gente acaba sentindo vontade de documentar isso. E quando você já não tem tanto dinheiro assim, você pensa, talvez eu possa ganhar dinheiro de verdade com isso. E eu tenho uma rede enorme de contatos. E se isso, sim, como posso dizer? Então aqui nos arredores o Senhor Unceld e nos arredores mais distantes, são algumas pessoas. Se é a Teneues ou minha esposa é madrinha do Patty Melcher, eles são donos da editora Kelter. E, claro, uma amiga muito querida, a Patrícia Scholden, que é amiga de uma das minhas melhores amigas, está junto com o Uwe Brodbeck, a quem devo minha participação 4 vezes na Millimed Milia. A Patrícia Scholden é a proprietária da editora Motor Press. Então, eu teria oportunidades suficientes para escrever um livro com editora e ligação com editora e tudo mais. E isso também nem sempre foi tão claro para mim. Eu também não queria necessariamente fazer uma autocelebração sobre mim mesmo, colocar isso no papel. Então eu estava meio indeciso e o livro já era para ter saído no meu 80º aniversário e eu fiquei nesse vai e vem, também porque eu não tinha o litógrafo certo. Porque eu disse, se não ficar do jeito que eu imagino, então eu jogo fora. Então eu nem faço. Mas agora estamos na reta final. E agora, 3 anos depois do 80º aniversário, finalmente vai sair. E na verdade, eu estou decidido, ou eu decidi por isso de fazer o livro de qualquer jeito. Porque ele também fala sobre um período, as 4 décadas do milênio passado, as 4 últimas décadas do milênio passado, com os atributos de mais rápido, melhor, mais alto, mais... Esse tempo nunca mais vai voltar, e ele está presente nesta obra. Sim, e por isso agora, graças a muitos amigos que me ajudam também. O Sr. Richard está aqui. E agora finalmente estou na reta final e certo de que isso vai acontecer. Prevemos para final de abril ou início de maio. E com certeza será um daqueles livros muito especiais que chegam ao mercado, porque não existe um livro pronto para ser visto. Quando for encomendado e pago, será produzido, não é nada barato. E é limitado, assinado e personalizado sob encomenda. Então, se alguém quiser, esse é o foco principal, claro. Dorian Gray, se alguém quiser colocar uma foto da sua tia que costumava frequentar o Dorian Gray, isso também é possível. Nós também fazemos para uma ou outra empresa, fazemos para elas. Para bons clientes, fazemos edições personalizadas e assim por diante. Então, está se desenvolvendo, acho que vai ser uma história bem interessante. E espero que se torne o item indispensável de 2024. E como eu disse, nem todo mundo veio às nossas lojas e também não é certo que todo mundo consiga um livro, né? Então a gente quer fazer uma pequena pré-seleção. Então, isso significa que há uma edição limitada de quantos exemplares? 9.999. 999 e depois acabou. Aí acabou, sim. Sim, e eu comprei uma vez uma Ferrari F40E, com a qual eu ganhei muito dinheiro porque, era uma edição limitada, sim, e eu espero que o livro também, não para mim, mas para quem o tiver, que um dia ele também se valorize mais ainda. Sim, só posso dizer então, para quem está assistindo agora, não só ouvindo, vocês veem, é uma caixa pesada, super estilosa, e lá dentro tem, na verdade, uma biografia sua, sim. Isso é uma biografia, tipo, um pouco... Bom, eu nem consigo mais abrir isso. Consigo. Então, assim... Este é o livro, tudo vazio, claro, naturalmente. Existe, tudo está vazio, sim. E foi feito por um artista que queria o retrato de Dorian Gray. Ele queria eternizar nesta minha foto, ao mostrar um lado do meu rosto. Naquela época eu era um pouco mais jovem e, como se pode ver, também era mais bonito. De jeito nenhum. De um lado ele... De um lado ele fez envelhecer, porque nós, quero dizer, a maioria deve conhecer a história de Oscar Wilde.
Ele permaneceu sempre jovem e em algum momento a idade acabou aparecendo. Sim, sim, essa é a obra. Uma. Não. Espero que não. O último saque da minha vida ainda tem muita coisa para fazer, mas estou especialmente ansioso por isso. Né? Sim, espero que aqueles que têm a obra também sintam muita alegria com ela, né? Como algo especial, né? Você disse que você está chegando ao objetivo quando essa obra vai ficar pronta. Então, nós temos agora o prazo final para o final de abril. Uhum. E quem pode encomendar? Certo, primeiramente, eu tenho pouco mais de 30 lugares favoritos mais bonitos da minha vida. Lá tem um modelo e também uma pequena pasta onde você pode ver como fazer o pedido. E, bom, você tem que pesquisar bastante no Google, aí você acaba encontrando em algum lugar, pelo menos para perguntar se consegue um. Querido Gerd, muito obrigada por ter vindo hoje. Eu te desejo muito, muito sucesso nesse projeto que não demore muito para chegar aos 999, mas é isso que você também quer, né? E estou curiosa para ver o que vem depois. Você também? Querida Petra, obrigado por ter dito isso de forma tão bonita e, sim, você também é, sempre cheia de surpresas. Bem, mas quero dizer, eu tenho que dizer, realmente, chapô pelo que você faz e isso realmente me favorece. Eu, de vez em quando leio uma obra sua e, sim, eu. Podemos pensar em fazer algo juntos, né? Bom, quem sabe, né? Quem sabe. E nesse contexto tem algo muito especial aqui nesse podcast, que é a troca de papéis. Gerd, você tem alguma pergunta ou até duas para mim que talvez eu possa responder? Talvez. Uma troca de papéis? Exatamente. Agora você é quem pode fazer perguntas. Entendi. Agora trocamos de papéis. Não sou mais a Petra Pracht, mas quem faz perguntas para a Petra das Pracht. Boa pergunta, sim. Então, uma pergunta que você poderia me responder. Meu Deus, muitas coisas me vêm à mente. Eu estou tentando agora, claro, encontrar algo que se encaixe, algo que todos que estão ouvindo também possam se divertir um pouco e, sim, quero dizer, a pergunta mais importante, como eu chego aos 100? 100 anos? Chem? Uma frase sobre isso. Sim, ouvindo o seu corpo e fazendo o que ele gostaria. E assim, eu realmente acredito que todos nós carregamos um médico interior com a gente e ele só quer que a gente esteja bem. E quando fazemos coisas que não nos fazem bem, esse médico interior se manifesta e ele se manifesta com doenças, com distúrbios de bem-estar ou com dores. E se ouvirmos isso e não ignorarmos, e não simplesmente tomarmos algo para não sentir, mas realmente prestarmos atenção ao que ele quer, então temos ótimas chances de viver mais de 100 anos. Então, isso nós já sabemos. Essa pesquisa sobre envelhecimento, a pesquisa sobre longevidade, está atualmente entre as mais bem classificadas em todas as pesquisas universitárias nesse sentido. Ela já diz que podemos viver até 115, 120 anos. Mas para isso precisamos fazer algo. Isso é certo. Mas eu acho que você está no caminho certo, não está? Com certeza. Posso te perguntar mais uma coisa? Sim. Claro. Como podemos evitar que as coisas sejam constantemente glorificadas na mídia? Quero dizer, claro, a publicidade e o negócio são complicados. Mas acabei de ler novamente no Focus uma matéria sobre açúcar. Sabemos que o açúcar é o flagelo da humanidade. E quem vai colocar um fim nessas coisas algum dia? É uma deixa perfeita para mim, de verdade, porque eu escrevi um livro que vai ser lançado no dia 27 de março, ou já foi lançado,
E é justamente sobre açúcar, exatamente esse tema. Blutzucker runter, Gesundheit rauf. E você quer saber como esse conhecimento chega até as pessoas lá fora. Ao fazermos isso, você e eu, e todos que entenderam sempre que forem perguntados, poderão, na melhor das hipóteses, responder sobre isso. Porque o açúcar e todas as doenças que vêm depois realmente têm tanto a ver conosco. Eu digo que o diabetes e tudo o que vem depois é quase 100% causado por nós mesmos. Ou seja, nós podemos fazer muita coisa para evitar isso. Só precisamos primeiro entender que é assim mesmo, e quando tivermos esse conhecimento, ninguém mais vai conseguir nos confundir, porque aí vamos saber exatamente como funciona. Tudo bem, mas há muito tempo, quando eu estava muito mal, eu li um livro, não sei se já existe em alemão, que se chamava Sugar Blue. Naquela época, esse era um livro de referência, com certeza, mas ninguém aprendeu nada com ele. E é simplesmente que os lobbies são poderosos demais. E as crianças já, desde pequenas, já acabam sendo prejudicadas. O açúcar é realmente uma praga para a humanidade. As coisas levam tempo. E eu sei, já estou nessa jornada como médica há muito tempo, mais de 40 anos. Isso é muito tempo. E eu só posso dizer que, relativamente cedo, vi muita coisa, não sei porquê, mas eu pude ver muita coisa. Falei muito sobre isso e sempre pensei, meu Deus, por que ninguém entende isso? Só posso dizer que a diferença entre antes e agora é enorme. Existe muito conhecimento agora, e também muito desse conhecimento está sendo compartilhado externamente. Sim, realmente existe uma chance de que justamente esse tema que te toca tanto, finalmente agora seja amplamente divulgado e que todas as pessoas fiquem sabendo disso. Por exemplo, no meu livro, eu realmente escrevi no prefácio que eu gostaria que esse conhecimento, e eu precisei de apenas 60 páginas para reunir tudo isso no livro, o resto são receitas super, super bonitas. Que esse conhecimento seja ensinado nas escolas, porque quando as crianças têm esse conhecimento, ele fica sempre com elas carregam isso para sempre. E mesmo que elas não usem para si mesmas, no momento em que tiverem filhos, esse conhecimento vai voltar à mente delas. E eu acredito que aí existe uma grande chance de que também. Sim, essa eu já chamo de doença pandêmica. De alguma forma, é que ela simplesmente não domina mais a vida da humanidade. Então, a humanidade é dominada por coisas completamente diferentes. Como pode acontecer que uma empresa farmacêutica, Zecler, envenene uma nação inteira com um analgésico que reduz a expectativa de vida quando é usado e que é simplesmente receitado pelos médicos nos Estados Unidos porque há uma comissão envolvida? Sim, coisas acontecem no mundo. Bem, quero dizer, se você olhar para o que está acontecendo agora, então, às vezes, faz sentido se fechar na própria concha e não participar tanto disso. Mas essa história única do envenenamento de uma nação inteira por uma empresa farmacêutica, sim, que agora doou bilhões, mas só depois, e o remédio ainda continua sendo prescrito. Apesar de tudo, acredito que sempre foi assim. Sempre houve em todo o mundo muita coisa boa e também muita coisa que não era nada boa. Eu simplesmente acho, ou espero, e até agora tem sido assim, que o bem sempre pesou mais do que aquilo que não era tão bom. Senão, nós não estaríamos sentadas aqui. E é por isso que eu acredito firmemente que se tivermos todo esse conhecimento bom e vivermos a vida e compartilharmos isso, as coisas vão continuar, o bem sempre vai permanecer mais forte e aquilo que não é tão bom, uma hora, vai deixar de existir. E eu também acho que, do jeito que as coisas estão agora, eu tenho esperança de que tudo isso vai melhorar. Então, eu sou bem otimista em relação a isso e acho que todas nós deveríamos ser, porque assim teremos uma chance. Sim, claro, quero dizer, o otimismo, embora eu, com meus conhecimentos limitados, esteja muito atrás dos seus, e sei que você acompanha o assunto de forma muito mais próxima e tem muito mais conhecimento sobre isso. A gente tem que ver isso de forma positiva,
Porque existem coisas que simplesmente são assim e não podemos mudar, então continuamos seguindo em frente e sempre, sempre o sol volta a nascer. E é isso. Sempre volta a nascer. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim, e essa foi uma palavra final maravilhosa e eu te agradeço. Muito, muito obrigada por você ter vindo hoje, querido Gerd. E que ainda possamos ter algo a ver um com o outro por muitos anos, talvez. Com prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Foi divertido. Sim, eu também achei.